Olá pessoal, professor Rafael na área para mais uma aula de Química. Hoje vamos abordar Química Orgânica, o assunto do terceiro ano. A Química Orgânica, pessoal, é uma matéria que nós vamos ficar aí até o final do ano, certo? É muito extenso, são muitos compostos, muitas propriedades, tá bom? Então vamos começar aí um pouquinho com como a química orgânica está relacionada na nossa vida. Qual a importância dela? Eu coloquei algumas imagens aí, vamos começar aí. Remédios. Bom, os remédios são fundamentais hoje na sociedade, tanto no tratamento quanto para anular algumas dores. Né? Imagina você com dor de cabeça e não ter um remedinho para dor de cabeça. Imagina quem está fazendo tratamento de câncer sem remédios para quimioterapia. Então é muito importante o estudo dos remédios. Né? A química orgânica está muito presente nesse ramo. As tintas também são, não só tintas, tintas, vernizes, solventes, são também aí alvos do estudo da química orgânica. Combustíveis como gasolina, diesel, querosene, né, o próprio petróleo são objetos de estudo da química, assim como procurar aí novos combustíveis que nos permitam locomoção, né, em automóveis sem prejudicar tanto assim o meio ambiente. Então a química orgânica ela tem aí uma abrangência muito grande. Olha aí embaixo, né? Imagina você sem uma pasta de dente, sem um desodorante, né? Então, são objetos também de estudo da química orgânica. Produtos de limpeza, cosméticos, óleos essenciais, cremes e aí os plásticos, né? Vocês aí conhecem como plástico, nós na química chamamos de polímeros, tá bom? Coloquei a imagem dos canos, né? Mas enfim, o plástico hoje é muito presente na nossa vida, né, pessoal? Tem um capítulo aí à parte só para a gente estudar os nossos polímeros, os plásticos, tá bom? Então, assim, a química orgânica ela está na nossa vida, assim, impregnada, né, na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução histórica. Quando ela começa, pessoal? Começa lá em 1777, ali com Bergman. O que o Bergman faz? Vamos ver se eu consigo grifar aqui o nome dele aqui, ó. Vamos ver aqui. Bergman, essa é a foto dele, certo? E vou pegar aqui o marca-texto, tá aqui o nome dele, ó. Bergman. Ele é um químico sueco e em 1777 ele divide a química em duas partes. Química orgânica vai ser aquela que estuda os compostos dentro dos organismos vivos e a química inorgânica vai ser aquela que estuda o reino mineral, ou seja, os compostos que estão fora do organismo. Tudo bem? E aí vem um outro cientista, né? Não se falava assim na época, mas enfim, vem um outro nome forte, Berzelius. Berzelius propõe uma teoria da força vital, sim, muito discutida na época. Essa teoria dizia que somente os seres vivos são capazes de produzir as substâncias orgânicas, ou seja, nós temos lá dentro de nós uma força sobrenatural que é capaz de produzir essas substâncias que existem dentro de nós ou de qualquer ser vivo. E não seria possível produzi-las em laboratório. Somente nós poderíamos produzir dentro de nós mesmos essas substâncias. Nós, que eu falo seres vivos em geral. E aí ele tinha um aluninho, né, chamado Euler. E esse Euler quebrou a teoria dele. Como que o Euler quebra a teoria dele? Deixa eu mostrar aqui a foto. Esse é o Berzelius, tá, pessoal? Imagem aí do Berzelius para vocês darem uma olhadinha. E aí vem o Euler, né, como eu falei, aluninho dele, e quebra. Esse é o Euler. Quebra a teoria dele. Por que ele quebra a teoria dele? Ele consegue, a partir de um composto inorgânico, lá no laboratório, chamado cianato de amônio, muito comum, básico, um composto básico. Ele consegue simplesmente aquecendo, né, o símbolo do aquecimento, pessoal, é esse triângulo aqui sobre a seta. Então ele aquecendo esta molécula aqui, essa substância, ele consegue formar a ureia. Olha só, que é um composto presente na urina, que dá aquele cheiro ruim, característico, né? Então, para você ver, ele consegue quebrar a teoria da força vital do Berzelius, o Euler. E aí o que acontece? Não tem mais a necessidade de dividir a química em química orgânica e inorgânica, já que uma pode gerar a outra. Mas, por tradição, a química orgânica continuou e aí surgiu uma nova definição, né? Descobriu-se que os compostos orgânicos, todos eles tinham um átomo aí, o carbono. E a definição mudou para qual? Para essa daqui, ó. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Então gravem aí, pessoal. Química orgânica agora, para vocês atualmente, é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Por quê? Porque descobriu-se que a maior parte dos compostos orgânicos tem carbono. Carbono é um átomo muito versátil
E nós temos aqui, ó, um outro nome que comentou muito, que estudou muito sobre o carbono, sobre os compostos orgânicos. Quem foi ele? Kekulé. Vou grifar aqui o nome dele. Estranho, né? Esse francês aqui, pessoal, ele estudou muito química orgânica, né? Ele é um dos pioneiros nessa área. E ele aí consegue propor para a gente os 3 postulados do carbono. Ele descobre aí que os compostos têm carbono e também, além disso, propõe o porquê do carbono ser tão importante para a existência da vida, para a existência dos compostos orgânicos, né? Vamos começar com o primeiro postulado. Deixa eu pegar aqui a caneta para tentar escrever. Então, olha lá, o primeiro postulado de Kekulé sobre a importância desse átomo de carbono. Bom, aqui ó, o carbono teria 4 valências. Pessoal, valência, eu vou tentar escrever aqui, vocês perdoem a minha letra, viu? Ligação. Certo? Então, quando você fala de valência, entende como ligação química, certo? Vou escrever aqui, ó, ligação química. Beleza? Então, lá o carbono teria 4 ligações. Como assim? Então, aqui eu vou representar o carbono pela letra C, ele pode se ligar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, ele tem 4 valências. Tudo bem? Então, uma das importâncias dele. E aí, em segundo, os átomos de carbono poderiam formar cadeias. Bom, uma das mais importantes, na verdade, né? O que significa formar cadeia? Vou construir aqui uma para vocês, ó. Significa dizer que ele pode se ligar com ele mesmo várias vezes. Eu vou fazer aqui 4, ó. Unir 4 carboninhos. São raros os átomos na tabela periódica que podem fazer isso. Na verdade, só o átomo de carbono. Eu vou unir, ó, 5 carboninhos aí em linha reta. O que eu posso fazer? Pegar esses 5 carbonos e unir de formas diferentes. Olha só. Vou colocar um no meio e vou ligar um em cada lado. Ou seja, pessoal, é assim, uma infinidade de possibilidades com o átomo de carbono podendo fazer 4 ligações e se unir em cadeias. Eu posso fazer vários tipos de cadeias, com 10, 20, 30, 100, 1000 e 1 milhão. Ele é muito versátil, certo? Não seria possível a vida sem o átomo de carbono. Vamos para o terceiro postulado. Os átomos de carbono poderiam unir-se entre si, utilizando uma ou mais valências, lembrando que valência é ligação. O que esse postulado quer dizer? Que o átomo de carbono ele pode se unir de algumas maneiras diferentes. Ele pode fazer aí, por exemplo, ligações simples, né, com outro átomo de carbono. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui embaixo. Olha lá, vou fazer aqui. Olha lá. Ele se ligou com uma ligação, vou tentar pontilhar aqui essa ligação. Nós chamamos essa ligaçãozinha, só um tracinho de ligação simples, né? Com um compartilhamento de elétron. Vamos para a próxima. Outra forma de se ligar, pessoal, é de maneira dupla. Olha lá, ele fez uma ligação dupla com ele mesmo. Sobrou uma aqui e outra aqui, né? Sobrou aí 2 ligações para cada um. Então essa ligação que eu vou pontilhar aqui, nós chamamos de ligação dupla. Então vamos lá, recapitulando. Ele pode se ligar de maneira simples, fazendo uma ligação simples, uma ligação dupla e, por último agora, ele também pode fazer uma ligação tripla. Sobra um para cada lado aqui, não. Então repara, são 3 tracinhos, 3 ligações ao mesmo tempo entre 2 átomos de carbono. Essas ligações simples, dupla e tripla, eles também podem fazer aí com outros átomos, certo? Então é isso que Kekulé fez. Ele propôs esses postulados que explicam melhor a importância do carbono para nós. Olha a imagem dele aí. Esse é Kekulé, barbudão aí. Bora então para o próximo slide. Bom, aí pessoal, sobre os elementos que podem aparecer na química orgânica, os mais frequentes e as maneiras de se ligar. Então aí, vamos lá. Vamos pegar aqui um marca-texto. Opa, volta. Cadê a canetita? Marca-texto. Então lá, nós temos quem que aparece aí constantemente nos compostos? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros. Mas os que mais aparecem estão aí, né? Tem os halogênios também, que é o flúor, cloro, bromo, iodo. E aqui nós estamos para comentar um pouquinho sobre as ligações. Já que eu comentei que o carbono faz 4 ligações, também é importante saber qual que é o número de ligações dos outros elementos, para você não cometer erros aí na hora de construir estruturas, moléculas, tudo bem? Então vamos lá, o hidrogênio, tem que lembrar, faz uma ligação só, tudo bem? O oxigênio faz 2, o nitrogênio
e o fósforo aqui, esses dois fazem 3 ligações, o enxofre faz 2 também, certo? Aqui embaixo tem a maneira de se ligar. Olha lá o que eu falei para vocês no slide passado. Carbono fazendo uma ligação para cada lado, né? 4 ligações simples. Aqui ele faz uma dupla e 2 simples. Aqui ele faz uma ligação tripla e uma simples. E aqui no final ele faz 2 ligações duplas. Mas reparem, em todos os exemplos saem aí 4 ligações do átomo de carbono. Saem 4 tracinhos. O hidrogênio é monovalente. Significa que só faz uma ligaçãozinha. Então tá vendo aqui o tracinho, não tem para onde correr. O oxigênio e o enxofre, como dito, fazem 2 ligações. Podem se ligar aqui, ó, fazendo uma ligação simples para cada lado, aqui no caso o oxigênio, né? Ou uma ligação dupla. O nitrogênio e o fósforo fazem 3. O que pode ser? Pode ser, né? Peraí, deixa eu só separar aqui. Então aqui, ó, o nitrogênio faz 3. Ele pode fazer uma ligação simples para cada lado, ou pode fazer uma ligação dupla, certo? Ou também uma tripla, direto com carbono aqui, ó. Por que não? E aí nós temos os halogênios, um grupo da família da tabela periódica, né? Quem que é? É o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Todos eles fazem uma ligação. É muito importante que você respeite esses tipos de ligação, esses tracinhos que saem, né, dos compostos, para manter a veracidade lá da sua estrutura molecular. Vamos para o próximo slide. Tipos de fórmula. Como é que você vai ver as moléculas em química orgânica? Bom, nós temos alguns jeitões aí de mostrar para vocês. Nós chamamos isso de fórmulas. Essa primeira aqui é a fórmula estrutural, certo? Como eu falei para vocês, pode observar, de todos os carbonos saem 4 ligações. E o hidrogênio, que faz uma ligação, de todos os hidrogênios saem um tracinho. Então está tudo sendo respeitado aí. No caso aqui nós temos uma molécula com 4 carbonos dispostos de maneira linear. Certo? Nós chamamos essa fórmula de fórmula estrutural, porque mostra a estrutura do composto. É uma fórmula aberta, me mostra com quem eu estou ligando os átomos, né? Enfim, tem bastante informação. Mas eu posso simplificar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a fórmula estrutural simplificada. Aqui, ó, estrutural simplificada. Vou fazer para vocês aqui, ó, pegar a caneta. Vamos pegar essa molécula aqui, ó, e olhar para ela. Repara aqui nesse átomo de carbono aqui, ó. Temos quantos hidrogênios ligados a ele? Temos 1, 2, 3. Então olha como que eu vou escrever aqui. Eu vou pegar o hidrogênio e eu vou colocar um 3 do lado dele. Ou seja, estou abreviando os hidrogênios do ladinho do carbono. Vamos pegar o tracinho aqui, ó. Nesse carboninho aqui, quantos hidrogênios tem ligado? 1, 2. Então eu vou colocar aqui CH2. Próximo carbono. Nesse carboninho eu tenho 2 hidrogênios ligados. Então, 2 hidrogênios ligados. E nesse último carbono aqui eu também tenho 2, 3 ligados. Vou colocar um carboninho aqui e vou colocar 3, certo? Essa ligação aqui parece uma dupla, não é uma dupla. Vamos corrigir aqui. Onde está a borracha? Borracha. Vamos apagar aqui. Pronto. Vamos arrumar isso aí. Caneta. Que é uma ligação simples. Isso. Agora o que eu posso fazer? Além da estrutural simplificada, né, que nós fizemos aqui daqui para cá, eu posso fazer a fórmula molecular, que ela é menor ainda, né? Ela é legal de fazer porque é facinho, mas ela me dá pouca informação, né? Eu não sei com quem os átomos estão ligados. Como é que é essa molécula? Eu só conto quantos átomos tem de cada elemento. Então vamos lá, vamos contar aqui, por exemplo, quantos átomos tem de carbono. Vamos fazer aqui de preto, vai. Ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então como é que vai ficar aqui? CH4. Perdão, C4. E quantos hidrogênios tem? Tem 3 aqui, mais 2. Dá 5. Mais 2, 7. Mais 3, 10. Então eu venho aqui, coloco o H com 10 hidrogênios. Pronto. Tenho construído aí a minha fórmula molecular do composto, certo? São 3 maneiras rotineiras aí de aparecer. Então nós temos aí a estrutural simplificada e fórmula molecular. Ambas aqui no caso representando esse composto de maneiras diferentes. E essa próxima que eu vou mostrar, pessoal, ela é mais utilizada ainda, certo? Vou tentar aqui, olha lá. Essa fórmula nós chamamos de fórmula Bond-Line. Aqui está o nome dela, Bond-Line. Nesta fórmula, pessoal,
nós omitimos, escondemos os átomos de carbono e hidrogênio. Porque imagina você lá, o químico orgânico no laboratório, só desenhando CH, 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 CH com 100, 200 átomos. Ele ia ficar doidão. Então criou-se aí uma maneira fácil, prática, de representar as moléculas a partir de risquinhos. Quer ver como eu consigo representar esse composto aqui? A partir dessa fórmula de Bondline? Olha aí. Olha só que simplicidade. Você fala, o que, professor? Essa molécula grandona aqui virou isso aqui? Sim, virou. Como isso, professor? Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui esmiuçar um pouquinho para vocês. Vou mudar aqui a cor para vermelho novamente. Olha, nesse tipo de fórmula, pessoal, quando só houver carbono e hidrogênio, só vão aparecer risquinhos. Então eu vou omitir os meus carbonos e hidrogênios. O que você tem que entender? Que em cada pontinha e em cada vértice, sempre tem nessas quebras aqui, viu, pessoal? Então em cada pontinha e em cada vértice, nós temos um átomo de carbono. Eu vou tentar aqui chegar nessa molécula novamente para vocês. Ó, se em cada pontinha e vértice tem um átomo de carbono, eu vou tentar colocar aqui. Ó. Então nós temos aqui... Opa, ficou feio esse. Vamos lá. Então aqui nós temos um átomo de carbono ligado a outro e a outro. Repara, então, ó, vou tentar trazer aqui, ó, pontilhado. Esse primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? São os átomos de carbono aí, tá? E professor, mas os hidrogênios? Como é que eu vou saber quantos tem em cada carbono? Você tem que lembrar primeiro que o carbono faz 4 ligações. E se só tem risquinho, é porque só tem carbono e hidrogênio. Então agora você completa com átomos de hidrogênio. Vamos lá, vamos fazer as perguntas aqui para os átomos de carbono. Nesse primeirinho aqui, ó, certo? Esse primeiro átomo de carbono aqui, quantas ligações ele já está fazendo? Vou confirmar aqui, eu vou ficar mais uma ligação aqui, ó, fortalecer ela. Então faltam 3 para 4. E eu vou colocar 3 hidrogênios. Esse carboninho do meio está fazendo uma ligação para esquerda e uma para a direita, certo? Então faltam 2 e eu vou colocar o que aqui? Então CH2. Esse terceiro carbono está fazendo uma ligação para a direita e uma para a esquerda. Faltam 2 ligações. Vou colocar 2 hidrogênios. E esse último carbono está fazendo apenas uma ligação. Faltam 3 para 4. Então repara aqui. Esse composto virou esse. Ó, esse aqui tem 3 hidrogênios. Aqui nós temos o carbono com 3 hidrogênios. Aqui, esse segundo carboninho tem 2 hidrogênios. O segundo carbono com 2 hidrogênios. Terceiro carbono com 2 hidrogênios. Terceiro carbono com 2 hidrogênios. E o último carbono, e o último carbono com 3 hidrogênios. O último carbono com 3 hidrogênios. Então, pessoal, existe uma infinidade de maneiras de representar, mas essa dos tracinhos, ela é muito comum de aparecer e tem que estar se ambientalizando com ela. Vou passar aqui para mais um exemplo que nós vamos fazer. Agora, com o elemento bromo aparecendo, porque assim, quando aparecerem outros elementos, eles vão ser explícitos. Eu vou estar vendo eles, só carbono e hidrogênio que eu vou omitir. Então, vamos lá, vamos tentar processar essa molécula de novo aqui. Não, vamos tentar processar aqui do lado, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vamos lá. Então aqui eu tenho carbono, e nesse vértice um outro carbono, aqui também carbono, carbono, carbono e carbono. Aqui nessa pontinha não tem, aqui tem o bromo, está me indicando já que tem um átomo de bromo aqui. Então vamos lá, vamos reproduzir. Aqui eu tenho um carbono, uma ligação dupla, ficou meio feio isso aqui, deixa eu tentar apagar. Então, aí, melhor. Uma ligação dupla, depois vem para o do meio, um outro, sobe carbono e um bromo aqui embaixo. Bom, vamos lá, vamos confirmar. Então, ó, um carbono, está aqui no começo fazendo uma ligação dupla, aí nós viemos para esse segundo aqui, desce para o terceiro ligado com bromo aqui embaixo, depois nós subimos para mais um carbono, né, ligado a um para cima e um para o ladinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, colocamos aí a estrutura do átomo de carbono. Agora falta completar com o hidrogênio. Quantas ligações esse carbono aqui, esse primeirinho aqui, está fazendo? 2. Então faltam 2 ligações para 4. Você vem aqui e coloca... Nossa, péssimo. Eu estou aprendendo a mexer com essa luzinha aqui agora, então, enfim, vamos lá. 2. Para 4 ligações. Agora sim, ó, esse carbono faz 2 ligações, mais 2 com hidrogênio, 4. Esse carboninho está fazendo 3. 2 aqui e uma aqui para a direita. Então, faltam apenas um hidrogênio.
Esse também está fazendo 3, falta um hidrogênio. Esse também está fazendo 3, falta um hidrogênio. Esse da pontinha está fazendo só uma ligação, faltam 3. E esse aqui também, só faz uma ligação, faltam 3. Pronto, pessoal. A fórmula estrutural simplificada está feita. O que eu posso fazer? A fórmula molecular. Então, fórmula... Vou tentar escrever. Molecular. Beleza? Vamos lá. É só contar os átomos. Quantos átomos de carbono nós temos? Deixa eu tentar trocar a cor. Para contar. Ó, vamos lá. Quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou vir aqui e vou colocar o quê? 6 carbonos. Quantos hidrogênios tem? Vamos contar? Tenho 2 aqui, mais um aqui. Dá 3. Mais um aqui, dá 4. Mais um aqui dá 5. Mais 3 dá 8. E esses 3 aqui. 8 mais 3, 11. Então eu tenho 11 átomos de carbono. E tem um bromo aqui. Então eu vou colocar apenas o bromo aqui no final. Certo? Deixa eu arrumar aqui. Um certinho. Bom, agora sim. O que significa? Oh, meu Deus. Aí. Vamos riscar aqui certinho. Certo. Então aí nós temos o que? 6 carbonos, 11 hidrogênios e um bromo. Essa é a fórmula molecular. Então nós traduzimos essa fórmula bond-line para estrutural simplificada, chegando à fórmula molecular. Um pouquinho das fórmulas, né, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho da classificação dos carbonos. Está chegando no final. Vamos lá. Eu posso ter carbono que eu chamo de carbono primário, carbono secundário e carbono quaternário. Então aqui, ó, primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono primário, pessoal? É um carboninho que está ligado a apenas um outro carbono. Então, olha para esse carbono que eu vou pintar de amarelo. Está ligado a apenas um carbono. Vou chamar ele de carbono primário. Agora, olha esse de baixo aqui. Está ligado a 2 carbonos. Então, eu vou chamar de carbono secundário. Esse carboninho pintado de amarelo aqui está ligado a 3 carbonos. Então, eu vou chamar ele de carbono terciário. E adivinha esse de baixo aqui que eu estou pintando de amarelo. Está ligado a 4 carbonos. Vou chamar de carbono quaternário. Essa é uma classificação bem simples do átomo de carbono que pode aparecer nas nossas linguagens aí dos exercícios de química, tá? Aqui tem um exemplo, né, para você ver aí, se você quiser pausar o vídeo. Nós temos carbonos pintados de amarelinho nesse primeiro quadro, são todos primários. Inclusive esse aqui, pessoal. Ó, ele não está ligado a nenhum carbono. Também chamo ele de carbono primário. Nesse segundo quadro nós temos carbonos secundários pintados de amarelo. Nesse terceiro quadro nós temos um carbono terciário. E nesse quarto quadro aqui nós temos o carboninho pintado de amarelo, um carbono quaternário. Tudo bem? Pessoal, surgiu dúvida, volta no vídeo, escuta de novo, vê de novo. Coloquem comentários aí no YouTube se vocês quiserem ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Forte abraço para todos vocês, valeu!